Quantas pessoas ficam brigando para conseguir likes e comentários e não respondem ninguém que entra em contato com eles? Ou seja, vem a nós, pior forma de você fazer negócio na internet. A melhor forma de você fazer negócios na internet é você ser mais bro e menos cool. O cool, tipo assim, eu sou foda. Ele não gera engajamento, ele vira ídolo. E o ídolo é um cara muito frágil. Você sabe por que o ídolo é frágil? Porque o ídolo, ele não tem o feedback do fã. Ele não tem comunicação com o fã. Quando o ídolo não tem essa comunicação com o fã, ele não está no jogo da adaptação. E o jogo da adaptação é o jogo do ser humano. O jogo da adaptação é a seleção natural. A gente se adapta o tempo inteiro. Se a gente não faz isso, a gente está vulnerável, porque a gente não se coloca em posição de bem-suceder. A posição de bem-suceder é quando a gente escuta o próximo e reage às adversidades do mundo. Se a gente não reage às adversidades do mundo porque a gente não sabe quais são elas, os nossos dias estão contados. Aí a gente fica vulnerável ao tempo. A pessoa que entende que a vida ela é mutável, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul, ela vai compreender que nunca um dia é igual ao outro. E aí ela está sempre na ofensiva e não na passividade. A pessoa que está na ofensiva, ela arrisca, ela erra, ela aposta. A pessoa que está na passividade, ela tenta aceitar o que o mundo a propõe, mas ela não faz de nada para mudar. Então o que ela faz? Ela vira rabugenta, ela critica, ela espera, só que sem ação. Isso tudo é para explicar por que a internet entrou na minha vida. Eu comecei a sentir o que eu acho que vários de vocês sentem, que é a pressão do talento. O que é a pressão do talento? A gente sabe às vezes que a gente sabe um negócio, né, cara? A gente saca que a gente é craque numa coisa. A gente sabe, né, Sinara, que você canta bem, que você tem seu enredo musical. A gente sabe que, pô, o Eduardo, talentoso pra caramba, tem uma voz que ele quer passar pro mundo. E às vezes é difícil a gente conseguir quebrar essa barreira e apresentar isso pro mundo. Eu senti muita pressão do talento, não para ser um grande músico no olhar do mainstream, mas sim para ser uma pessoa que vai fazer grandes músicos terem o olhar das pessoas, conseguirem oportunidade de trabalho. Aí eu comecei a ver assim, pô, eu quero amplificar isso aqui. Eu abria cursos em BH, eu conseguia, praticamente quase todo mundo em Belo Horizonte estudou comigo no segmento. Vou ter que escalonar isso aqui, só que eu não sabia como. E sabe quanto tempo atrás era isso? 2 anos atrás. A chave da internet bateu na minha porta. E aí eu comecei a estudar a internet. Eu tinha que abandonar literalmente 4 a 5 horas do meu dia de edição, que me rendia muita grana, para estudar uma nova faculdade, fazer uma nova história, que era o marketing digital. E eu comecei a estudar tudo quanto é recurso que eu podia, dos patrocínios, qual que eram mais viáveis, qual que era o plano de fundo. E aí eu comecei a ver, cara, que os grandes especialistas, os caras craques, eles são pessoas que simplesmente reportam muito bem quem somos enquanto seres humanos em âmbito digital. Então não existe uma fórmula matemática, existe você se aceitar por trás das telas. E isso é que é muito doido. Existem estratégias, existem lógicas que a gente vai percorrer aqui e a gente vai mudar mesmo a forma com que vocês pensam, né? O mindset. E isso, basicamente, é uma aceitação pessoal. Então, existem técnicas digitais e virtuais, só que a gente vai ter que fazer quase que uma sessão terapêutica antes, para vocês entenderem quais são as formas mais fáceis de gerar contundência. E eu, com muito pouco investimento, eu consegui escalonar minha carreira assim, em níveis que eu nem imaginava que eu conseguiria nesses dois anos. Por exemplo, quem acompanha as minhas consultorias na internet, ou já viram algumas? Acho que vários de vocês então, né? Parece que tem anos que eu faço isso, né? Porque eu já apresentei mais de 120, 130 lá no YouTube, no Instagram e tudo. Não tem 7 meses que eu faço isso. Não tem 7 meses que eu presto consultorias. Mas não parece que é um tempão, não parece que eu sou um expert nisso? Porque eu sempre fiz esse tipo de discurso didático nas aulas. Só que não no formato consultorias, que aconteceu por acaso. Foi quando uma menina precisava de uma influência minha para gravar um DVD, uma dupla sertaneja de mulheres, que são minhas amigas, aí eu coloquei a câmera para gravar, e a partir de então eu vi um tanto de coisas preciosas que eu falei, elas choraram, não sei se vocês lembram desse conteúdo. Foi muito emocionante. E aí eu fiquei impactado com isso emocionalmente, coloquei na internet e dei um nome de consultoria de marketing digital. E carreira, não sei, não lembro exatamente como que eu coloquei. Eu sei que quando eu coloquei esse conteúdo, 2 pedidos de consultoria, eu fiz os 2, que geraram
mais 8 consultorias, ou pedidos de consultorias, que aí eu fui fazendo e de repente gerou um business para mim. Que de todos não é o meu business mais rentável, de jeito nenhum, mas é o business que eu gero mais conteúdo. Dá para você nadar de braçada, se você souber se colocar na internet. Se você souber o que você quer com a internet, que eu acho que é o mais importante, que acaba sendo o que você mais quer para sua vida. Porque se você entende isso, aí você só usa a internet como se fosse um nitrogênio. Sabe quando você está jogando aqueles joguinhos, aí você está numa pista, tá maneiro, pra caralho, você aperta o nitro, ele... É o turbo. A internet é só isso. Se você usa a estrelinha do Mario Bros pro lugar errado, e esse lugar errado não é o que não vai gerar contundência. O lugar errado é onde você não vai ser feliz. Você está postando uma coisa que não é a sua felicidade. Aí você toma ferro. Então, por isso que é importante a gente entender quem somos, qual o nosso plano de fundo, a nossa causa mesmo, para daí a gente amplificar ela. E amplifica. E muito. Eu fiz a consultoria acho que dia 23 ou 24 de maio, vai fazer um mês, uma coisa assim, foi final do mês passado. E com os investimentos que eu aprendi a fazer na consultoria, a minha página cresceu 4 vezes de tamanho, fazendo o investimento certo, aí eu descobri já qual que é o meu público. Tudo parte de um plano de fundo, correto? Não é à toa que eu consegui grandes feitos, como inclusive pessoa que apresenta conceitos de marketing digital. Eu não sei nem, eu nunca fui numa faculdade de marketing digital. Eu só comecei a entender o que nós músicos somos. E a partir de então, como que a gente pensa, qual que é a nossa estrutura mental mesmo e quais são as nossas dificuldades. Porque, cara, olha só, eu tenho 22 anos de trabalho no estúdio assíduo, sou um trabalhador, sim, workaholic. Então eu já passei por muitos cenários e muitos diferentes tipos de músicos, né? Porque você quando é engenheiro de áudio, você não escolhe o que você vai gravar, não, né, Azulane? A gente pega o que vier, meu. Então a gente grava de tudo, de rock, de axé, a pagode, a rico, a pobre, a miserável. A gente grava a chato de galocha, a gente fina, a bosta rala, né? Então a gente pega de todos os tipos de pessoas. Então a gente vê que todo mundo, apesar de ser diferente, os músicos, eles têm questões muito similares. Muito, muito similares. A primeira de todas elas é o nosso combate diário contra o perfeccionismo, ou a favor do perfeccionismo. A gente tem essa coisa, a gente tem que estar perfeito. Quem nunca fez um vídeo e não postou na internet porque falou assim, pô, cara, eu desafinei um pouquinho aqui no B da música. Quem nunca deixou de mostrar um conteúdo porque falou assim, pô, na hora que eu cantei, eu acho que eu embolei o R ou o S, pareceu que eu estava com a língua presa. Ou pior, na hora que eu fui falar alguma coisa para a galera da internet, eu conjuguei um verbo errado e eu não vou postar. Às vezes a ideia está sensacional, por causa de um errinho de português, às vezes você não posta. Isso é um atraso nos dias de hoje. A gente tem que entender que a gente tem que gerar conteúdo. Conteúdo. O que é conteúdo? Conteúdo é a apresentação de quem você é ou o que você faz diariamente. Que quanto mais você juntar essas duas coisas, mais positivo vai ser, mais forte vai ser o que você vai gerar na internet. Quando você consegue achar quem você é e o que você faz e misturar tudo num conteúdo só. Só que nem sempre isso é cabível. Mas o que é cabível é a gente apresentar informação. E muita informação. Por que a gente tem que apresentar muita informação? Porque as plataformas, elas têm um prazo onde elas vão estar apresentando isso para o seu público. E este prazo, ele vence às vezes, e a pessoa que gostaria de estar vendo o seu conteúdo não pode ver porque não era o momento dela de ver alguma coisa. Não era o momento dela de consumir conteúdo. E a gente fica achando que a gente tem que bombar para ser bem sucedido, né? Porque isso é enraizado na gente desde quando a gente nasce. Qualquer menina de 5, 6, 7 anos de idade que começa a cantar bem e canta fala, pô, você tinha que ir no The Voice Kids. É a primeira coisa que se fala, não é? Existem várias outras formas de a gente viver e conseguir ganhar com a música, inclusive apostando pouco dinheiro, se você tiver paciência e frequência no micro. E de repente alguma coisa escalonar para você sim. Felipe, eu tô falando aqui para você, você se sente muito desconectado com o que você vê na internet? Muito próximo, não é? Sim. Quando você me vê aqui, você está me sentindo como um amigo seu, não tá? A gente está tendo uma relação de amigos, então nós estamos conversando igual amigos conversam. E eu não te conhecia, mas você conhecia meu conteúdo, você já conhecia minha intimidade. Uma outra coisa importante é, para a gente gerar amigo, a gente não tem que estar sempre retornando. Então se alguém comenta, curte qualquer coisa sua, você tem que chegar lá e comentar de volta, você tem que responder.